Fala meninos, tudo bem? Meu nome é Poliana Fantini, professora de Biologia do time A, e hoje a nossa função é prever. Afinal, nós estamos no time A Prever com o objetivo de trabalhar 8 questões inéditas, no meu caso de Biologia, e que eu estou apostando vai tangenciar questões da sua prova do Enem 2016. E, portanto, eu quero muito atenção, não só na resolução das questões, no método usado para resolvê-las, mas também no assunto abordado por elas. Vamos começar com a primeira na prática? Animal humano, me acompanha, questão número 1. Questão número 1 que eu estou propondo logo de cara ao assunto biotecnologia. Mas você sabe que biotecnologia está entre um dos assuntos que mais cai na sua prova de biologia no Enem, né? Nós temos aí a evolução, nós temos a ambiental e nós temos a biotecnologia como a tríade aí das questões mais abordadas no Enem. E aí, quando eu falo de biotecnologia, ela tem as suas subdivisões. Um dos subitens sobre a tal biotecnologia é o uso de célula-tronco. Célula-tronco, todo mundo domina bem célula-tronco. O que eu sei sobre a célula-tronco? Que é uma célula indiferenciada, então é uma célula que não tem uma cara já bem definida e que tem o poder de se diferenciar em algum tecido. Então, quando eu penso em uma célula-tronco embrionária, associando alguma carta de baralho, ela seria o coringa. De acordo com a posição onde eu coloco esse coringa lá na minha canastra, ela vira a carta que eu quero. Então, tá ali o meu coringa entre o 3 e o 5, pronto. Ela é o 4. O que eu estou dizendo? Que a célula-tronco tem condição plena de virar qualquer tecido do meu corpo. Agora, quando eu falo que uma célula-tronco ela tem realmente a capacidade de virar qualquer célula do meu organismo, essa célula recebe o nome de célula-tronco totipotente, totalmente poderosa. O problema é que essa totalmente poderosa se adquire apenas no embrião, é a célula-tronco embrionária. E mais, nos estágios iniciais do embrião, que vai até a blástula. Então, para a gente ter um conhecimento mais aprimorado, célula-tronco embrionária se adquire até o estágio de blástula em uma massa de células que essa blástula tem, chamado embrioblasto. Qualquer outra célula que exista no seu corpo agora não é essa a totipotente. Então, nós adultos temos célula-tronco? Temos. E ela é uma célula multipotente, com um poder de diferenciação mais reduzido. Então, ela não é assim tão poderosa quanto a embrionária, mas pelo menos ela foge de uma grande polêmica. Qual que é a grande polêmica do uso de célula-tronco embrionária? Há quem diga que a vida começa na concepção. Então, logo quando ocorre a fecundação, o zigoto já seria alguém, já seria uma vida. E a partir do momento que eu extraio célula-tronco, portanto, da blástula, eu estaria matando alguém para tentar salvar o outro. Essa é a grande polêmica do uso de célula-tronco embrionária. No entanto, vale lembrar que considerar que o zigoto é vida não é o mesmo que considerar que o zigoto é uma pessoa. Uma das grandes vertentes filosóficas diz que para ser uma pessoa precisa de consciência e, portanto, preciso de tecido nervoso. Tecido nervoso eu só encontro no embrião no estágio de neurula, que é um estágio mais avançado. Portanto, ao extrair célula-tronco, nesta concepção de que a pessoa começa só na neurula, eu não estou matando ninguém. É uma grande polêmica. O Enem, propriamente dito, vai se apegar a essa polêmica? Não. Ele vai querer termos mais científicos, mais técnicos, mais objetivos sobre esse assunto. Vamos para uma questão e você vai entender o que eu estou te propondo. O comando da questão é a técnica... Olha que eu já estou começando pelo comando. É uma das formas de você tentar resolver questões. Você tem o texto suporte, depois você tem um comando. Em seguida, você tem as alternativas, 5 alternativas, sendo que uma delas apenas é o gabarito, 4 são distratores. Vamos tentar começar pelo comando e depois eu busco já a minha linha de raciocínio moldada, ler o enunciado da questão. É uma boa dica para você resolver questões. Então, a técnica de produção de célula-tronco de animais ameaçado de extinção poderá ajudar na conservação dessas espécies, pois... Bom, logo de cara, ao ler o comando, eu já tive um norte. Eu percebi que eu não vou usar a célula-tronco como terapia celular no sentido de
tratar um problema, uma doença do fígado, tratar uma queimadura. Não, eu não estou usando célula-tronco para terapia. Eu estou usando célula-tronco para tentar recuperar uma espécie ameaçada de extinção. Então, eu já moldei sobre o que a questão está falando. Bom, para eu melhorar um pouco o meu conhecimento, eu vou ver se o enunciado me ajuda nisso. Então, agora sim, vamos ler o texto, o enunciado. Ele diz: a pesquisa com célula-tronco de pluripotência induzida, e aí ele mesmo coloca uma sigla para isso, IPS, célula-tronco de pluripotência induzida. Bem, logo de cara eu vou parar e relembrá-los que célula do embrião é uma célula, aquela que tirada da blástula, totipotente. As células adultas que encontram no seu corpo agora são células multipotentes com poder de diferenciação bem menor. Existe uma intermediária, uma no meio do caminho, né, que não é nem totalmente poderosa, mas também não é assim tão restrita, seria pluripotente. E é o que a questão está falando, a pesquisa com célula-tronco de pluripotência induzida. Opa, eu consegui pegar uma célula e induzir ela se tornar uma célula-tronco pluripotente. Aquelas derivadas de células adultas e capazes de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo. Está normalmente associada à medicina regenerativa e à modelagem de doenças humanas. Verdade, quase sempre que eu penso no uso de célula-tronco é para terapia. Então, é na medicina de regeneração de tecido. No entanto, vamos continuar o texto. No entanto, uma nova perspectiva para o uso de célula-tronco surgiu. Foram produzidas células-tronco de pluripotência induzida, que é o IPS, de espécies ameaçadas de extinção. Vamos ver onde é que ele quer chegar com isso. Em seguida, essas células-tronco reprogramadas poderão ser utilizadas na geração de gametas funcionais para a reprodução assistida dessas espécies. Olha que nova proposta para o uso de célula-tronco. Ao invés de limitar a tratamento de humanos, eu vou pegar uma célula-tronco de uma espécie que está em extinção, conseguir, na verdade, transformá-la em células germinativas, já que a célula-tronco tem condição de virar tudo, então ela vai virar uma célula-tronco germinativa. Célula-tronco germinativa é que dá origem a gametas. E assim eu produzo espermatozoides, assim eu produzo óvulos dessa espécie que está em extinção. Tendo estes gametas, em laboratório eu faço, né, a fertilização assistida, que é aquela fertilização in vitro. Então, de repente, nasce um neném daquela espécie que estava entrando em extinção. Bom, se eu conseguir aumentar o número de indivíduos por meio desse tipo de reprodução, mesmo que artificial, eu estou tentando salvar uma espécie da extinção, pois a população dessa espécie está aumentando, sim ou não? Voltando para o comando mais uma vez, então, olha o comando de novo. A técnica de produção de célula-tronco de animais ameaçados de extinção poderá ajudar na conservação dessas espécies, pois, letra A, garante formação de uma população com alta variabilidade genética? Bom, turma, a partir do momento que eu tiro a célula-tronco de 1, 2, 3 indivíduos, afinal, são poucos, pois eles estão entrando em extinção. Então, eu pego uma célula, a transformo em célula-tronco, transformo isso em gametas e faço a fecundação. Observe que eu estou fazendo a fecundação de gametas de um grupo de indivíduos pequeno, porque o grupo está em extinção. O que significa dizer que eu não vou ter uma grande variabilidade genética. Grande variabilidade genética eu tenho quando eu consigo fecundações entre vários indivíduos. Mas não é a situação, pois este grupo está em extinção. Então, por mais que eu esteja fazendo a reprodução e que esteja aumentando o número de indivíduos, não é com grande variabilidade genética. Bom, ele está dizendo que isso vai ajudar na conservação da espécie, pois, letra B, é capaz de produzir indivíduos mais adaptados às adversidades do meio. Observe que é uma extrapolação. É uma extrapolação. Eu não posso afirmar só porque eu vou fazer uma fecundação in vitro que este indivíduo vai ter uma característica que o torne mais adaptado. Já foi além do que é possível concluir e inferir sobre essa questão. Bom, na conservação, né? Então, essa técnica vai ajudar na conservação dessas espécies, pois, letra C, aumenta numericamente a população dos indivíduos das espécies ameaçadas. Ponto.
ela está objetiva e limitada ao que realmente está acontecendo. Fazer a reprodução desses indivíduos, o que dá para eu garantir é aumento numérico dessa população. Eu vou ter mais indivíduos. Não dá para falar que com alta variabilidade genética, não dá para falar que com características mais adaptativas. A única coisa que dá para eu inferir sobre o que o texto me apresentou é que vou aumentar o número de indivíduos. Aumentar o número de indivíduos já é ajudar na conservação da espécie? Claro que é. Tá claro para todo mundo que já fechamos na letra C? Vamos ler as demais? Ô, turma, letra D diz: permite o cruzamento entre as espécies ameaçadas e aquelas sem risco de extinção. Peraí, turma. Aí contradiz o nosso conceito biológico de espécie. Dois indivíduos, eles são da mesma espécie quando eles são capazes de reproduzir, gerar descendentes férteis por inúmeras gerações. Aí, a partir do momento que eu tenho este conceito em mente, o que faz um indivíduo não ser considerado da espécie do outro? Não são capazes de reproduzir, ou quando, nhanham, entende o verbo nhanhar? Nhanhar é com carinho, cruzar é sem amor. Quando nhanham, caso venha gerar neném, esse neném é infértil. Então, a inviabilidade do híbrido. O que eu estou dizendo, turma? Essa técnica não tem condição de permitir o cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, porque indivíduos de espécies diferentes não cruzam. E quando cruzam, não gerariam nenéns férteis e, portanto, não ajudaria a acabar com a extinção dessa espécie. Sim ou não? Foi boa essa alternativa, porque a gente aí abordou o conceito biológico de espécie. E a letra E, essa técnica vai possibilitar que gametas das espécies em extinção sejam armazenados por longos períodos. Ô, turma, mesmo que os gametas sejam armazenados por longos períodos, não é o armazenamento do gameta que vai impedir que a espécie entre em extinção. É o aumento do número da população. Então, é botar esses gametas para fecundar e gerar novos nenenzinhos. Sim ou não? Portanto, eu aconselho muito que depois desse primeiro bloco, essa primeira questãozinha, você corre atrás dos assuntos que envolvem célula-tronco. É uma boa pedida para a sua prova. Valeu, meninos!